Dentro de instantes você irá assistir uma aula de revisão de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a primeira fase do Exame 41 da OAB com o professor Dinion Soares. Aproveite e se inscreva no canal. Compartilhe com seus colegas nossas aulas. Oi, gente, tudo bem? Você sabe qual é a diferença entre o trabalhador hipersuficiente e o hipossuficiente? Quer aprender comigo? Assiste esse vídeo até o final. Antes, vou me identificar. Quem já me conhece, sou o professor Dilão Soares. Nós temos um cursinho preparatório para a segunda fase. Você sabe que começa dia 29 de julho, né? Após a prova da primeira fase, que é dia 28, tá? Você pode ir lá no YouTube, tá? No meu canal. Aproveita no YouTube, dá uma joia, tá? Dá uma curtida para a gente todo dia ficar postando, tá? E fazer o canal crescer. Vamos à aula? Vocês estão vendo aí dois trabalhadores, tá? Um é um gari e do lado direito a figura do Neymar. Professor, então eu posso dizer que o gari é um trabalhador hipossuficiente e o Neymar hipersuficiente? Não, não é assim que se qualifica, porque tem um detalhezinho importante, tá? Que é justamente a questão que a prova pede, tá? E você não pode errar, tá certo? Mas eu vou te explicar direitinho para que você não tenha nenhuma dúvida sobre a diferença, tá certo? E por que é que a CLT fez essa distinção, tá? Exatamente por isso, gente, ó. Como vocês sabem, o artigo 611-A da CLT, ele diz o seguinte, ó, por negociação coletiva ou por acordo individual, tá, a, poderá haver, tá, a flexibilização dos direitos trabalhistas, tá certo? Só que não são todos, o rol é taxativo, tá? Mas vamos lá, olha só, as decisões tomadas, tá, tanto em acordo individual ou negociação coletiva, terão prevalência sobre a lei trabalhista, tá certo? Você está vendo a figurinha aí, né? Dos trabalhadores em negociação com o sindicato, tá? E também, na outra figura, você está vendo acordo coletivo. Dá para ver a diferença que o acordo só são duas pessoas, tá? Pegando na mão, simbolizando aí o patrão e o empregado, né? Vamos lá, gente. Os direitos a qual o 611-A explica direitinho e é rotativo, você não pode esquecer. Isso é questão de prova, tá? Você, não é para decorar, não. Você tem que aprender. Isso é fácil. Por exemplo, a jornada de trabalho, o banco de horas anual. Quer professor, você vai fazendo horas extras, tá certo? E o patrão resolve pagar você após 6, 7 meses. Não. Só poderá ser feito esse banco de horas em negociação coletiva. Pessoal, o intervalo entre a jornada, como você está vendo aí, o limite de 30 minutos, tá? Exatamente aí, onde você pode reduzir um tempinho para almoçar, porque é o seguinte, ó, o intervalo da jornada respeita o limite mínimo de 30 minutos para a jornada superior a 6 horas, tá? Mas aí, professor, será que é possível haver essa mudança só por conta do patrão sozinho? Não. Tem que ter uma negociação coletiva, tem que estar isso escrito, tá certo? Por quê? Porque está flexibilizando, tá? Então, é exatamente aí onde você vai já entender por que é que a CLT fez a diferença. Professor, plano de cargos e salários. A empresa ela pode fazer o seguinte, ó, os trabalhadores que trabalham por 6, 7 anos, depois de um certo tempo, poderão mudar de cargo, poderão receber outro salário. Então, essas negociações, sim, poderão ser também resolvidas entre o acordo individual ou por negociação coletiva. Só que já já você vai saber por que é que eu estou te explicando isso, para que você entenda justamente a diferença principal, que é saber a diferença entre o trabalhador hipossuficiente e o persistente, tá certo? Aí você também vai ver o teletrabalho, tá? O regime sob aviso, o trabalho de segurança, e você só é chamado numa certa emergência, você pode até ficar em casa. Então, nesse caso, você fica você fica sob aviso, tá? E também trabalho intermitente, que é a novidade da CLT, tá? Também o trabalhador só trabalha quando é chamado, tá certo? São os direitos que foram flexibilizados pela 611-A da CLT, e isso na reforma de 2017. Tá lembrado, né? Então, como também a modalidade do registro de jornada de trabalho, tá certo? Então, pode ser por ponto, coloca o dedo, não coloca. Então, isso pode ser negociado, tá? E pode ser alterado, tá? Como também é troca de feriado. Então, o patrão diz, ó, você hoje trabalha no feriado, folga quarta-feira, folga quinta-feira. Então, essa compensação poderá ser feita por acordo coletivo, tá? Ou por acordo individual, tá? Bom, só que aí é que está o segredo. Por quê? Porque
há tipo de categoria de trabalhador que não poderá, que não existirá o acordo coletivo. Qual é? Já te explico. Continua comigo. Professor, e o que é que não pode ser flexibilizado? Aí também esse rol está no artigo 611b, tá? Que é justamente a cópia fiel da Constituição. O que aconteceu foi o seguinte, gente, na reforma trabalhista, o que o legislador, o que os deputados, né, os representantes lá que alteraram o CLT puderam mudar, eles conseguiram. Só que o que não puderam mudar está na Constituição, tá? Aí não pode. Por exemplo, deixar de anotar na carteira de trabalho. Não, não pode. Aí, esse direito aí não pode ser flexibilizado. O seguro-desemprego, os empregadores vão cortar o seguro-desemprego. Não pode. É ilícito qualquer alteração desses direitos. Aqui, o artigo B fala que é o seguinte: é ilícito por convenção coletiva o acordo individual, a supressão ou redução dos seguintes direitos. São muitos direitos. Exatamente aqui, ó, é esse direito aqui que você não vai esquecer. Por quê? Porque se você aprender direitinho o artigo 611b, muitos desses incisos aqui é o que cai na prova da segunda fase. Porque lá, o que é que vai acontecer? Se cai uma reclamação trabalhista, o patrão não pagou o direito trabalhista. E você procurou o advogado para ele fazer o quê? Uma reclamação dizendo o quê? Que houve a supressão desses direitos. Por quê? Porque aqui, sim, aqui não pode ser reduzido, não pode ser extinto, tá? E é exatamente isso que eu vou te ensinar, certo? Mas hoje é para a primeira fase, esquece a segunda fase. Segunda fase só segunda-feira, de 29 de janeiro, tá certo? Vamos lá, professor. Por exemplo, o valor do depósito mensais e indenização do rescisório do FGTS não pode ser mudado, ele não pode. O patrão vai negociar que não vai pagar mais FGTS. Não pode. O 13º salário, direito muito antigo, não pode também deixar de pagar. Adicional noturno, o salário de família, tá? O repouso semanal remunerado, como você sabe, olha, você trabalha, vamos dar um exemplo, você trabalha de segunda a sábado. O domingo, você fica em casa, mas você recebe pelo domingo. Por quê? Porque quando você vê seu contra-cheque, você recebe por 30 dias. Por quê? Porque o domingo você recebeu em casa. Aí é que onde você hoje conheceu porque chama-se repouso semanal remunerado, porque você domingo você ganha também em casa, tá certo? Você não recebe só 26 dias de trabalho, você recebe. Professor, as horas extras também ela tem que ser pago por 50% acima da hora normal, né? Isso aí você já sabe. Como também o número de dias de férias, tá? Não pode ser reduzido, o número de férias também não pode ser reduzido, né? Isso aí é o inciso 11. E o inciso 12 também, e um terço a mais do que o salário de férias também não poderá. Esse inciso aí você tem que saber, tá certo? Já já vou explicar porque eu estou comentando isso. A licença maternidade também, professor, de 120 dias, não pode ser reduzido, tá? Estou fazendo aqui uma revisão para você ficar lembrando, tá certo? O aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ele tem que ser no mínimo 30 dias, tá certo? Depois a gente vai ver também uma adicional de insalubridade ou periculosidade. Esse adicional não pode ser também reduzido, não pode ser suprimido. Vamos fazer aqui um acordo individual ou acordo coletivo e extinguir. Não pode. Esse rol aqui não pode, tá certo? É tanto que esse rol aqui do 611b é exatamente o que está na Constituição, tá? Lá, como a gente chama de cláusula pedra, aí você vai lembrar lá do condicional, só pode ser alterado depois em duas votações, com 2/3 a maioria, lembra disso? Pois é. Então, é exatamente aí você tem que saber e recordar comigo que não pode ser alterado aqui, tá? Sem ser por essas exigências que a lei, exigências que a Constituição exige, né? Também, gente, a proibição de trabalho noturno ou perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos também não pode, né? Pode é, é, acabar com isso. Vamos mudar essa proibição, vamos poder agora empregar o adolescente esses anos para trabalhar à noite. Não. Isso aqui não pode ser alterado, nem por acordo, nem por convenção. Como também qualquer trabalho a menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, certo? As pessoas, às vezes, dizem assim, eu não posso empregar uma pessoa com 15 anos. Pode, você pode pegar, mas tem que ser para aprendiz, tá? É um contrato diferente, tá certo?
Mas pode, as pessoas podem trabalhar em empresas, pode, como aprendiz, certo? Pessoal, por que é que tem essa diferença? Porque o aprendiz ele não pode deixar de frequentar a escola, tá? Se o aluno, se você quiser contratar um trabalhador com 14, com 15 anos, por exemplo, ele tem que estar frequentando a escola. Então ele fica ali de manhã trabalhando e à tarde poderia ir à escola ou à noite, tá certo? Mas isso aí, tá? É um direito que a Constituição garante, como também a CLT, tá? Vocês estão vendo aí comigo. E também, professor, o direito de greve, né, também não pode ser extinto, tá, por acordo com a Constituição Trabalhista. Agora, veja o seguinte, professor, por que você falou tudo isso? Porque o trabalhador hipersuficiente, o artigo 444, tá, especificamente o parágrafo 1, diz o seguinte, ó, empregados portador de diploma de nível superior, opa, é o primeiro requisito. E se receber salário mensal ou igual a superior a 2 vezes o limite do benefício da Previdência Social, segundo requisito, ele é considerado trabalhador hipersuficiente. Esses trabalhadores que recebem esse salário, a CLT fez essa distinção só para quê? Para que você saiba que o trabalhador hipersuficiente, ele tem que ter, ele tem que ser esses requisitos cumulativos. Qual é? Ele tem que ter diploma de nível superior, primeiro requisito. E o segundo, ele tem que receber mensal 2 vezes o teto da Previdência Social. Hoje vai em média acima de R$ 15.000. Professor, e por que você falou das figuras lá em cima? Por quê? Eu não posso dizer que o Neymar seria um trabalhador hipersuficiente, porque eu não sei se ele tem diploma de nível superior. Esses requisitos têm que estar juntos, tem que ser os dois requisitos. A prova vai te confundir. A prova vai embolar o meio de campo, vai te confundir. Não esqueça isso. A diferença é essa. O hipersuficiente tem que ter um salário, o salário dele mensal tem que ser acima de 2 vezes o teto da Previdência e tem que ter diploma de nível superior. Então fica fácil. Por quê? Porque se o hipersuficiente terá que ter esses dois requisitos cumulativos, pessoal, e o que é o hipossuficiente? É exatamente aqueles que não recebem isso, aqueles que não têm esse salário. Então, o trabalhador que não recebe 2 vezes o teto da Previdência e não tem também o diploma de segundo grau, ele é hipossuficiente. Tá? Não vá achar que o hipersuficiente é só a questão do salário. Não é. Precisa de dois requisitos, tá certo? Aqui está explicando, ó, os trabalhadores hipersuficientes poderão negociar diretamente com o empregado a flexibilização do direito trabalhista elencado no artigo 611-A da CLT. Fácil, né? Sim. Aqui fala, ó, os trabalhadores hipersuficientes podem negociar diretamente com o empregado a flexibilização do direito trabalhista elencado no artigo 611-A da CLT. É por isso que eu fiz questão de explicar a vocês a diferença entre o 611-A e o 611-B. Então, o que está no 611-A, no 611-A pode ser negociado, mas os trabalhadores hipossuficientes não poderão. Por quê? Porque não tem os dois requisitos. Deverão negociar apenas pelos seus sindicatos, tá? Que lhe representam. Certo? Finalizando, os trabalhadores hipersuficientes poderão negociar os direitos trabalhistas, elencado no artigo 611-A da CLT, sem a participação obrigatória do sindicato profissional. Fácil, né? Então, a pergunta é, e quem é o trabalhador hipossuficiente? Já acabei de explicar. O que não é, que não ganha dois salários, que não ganha 2 vezes o teto da Previdência, em média 15 mil, alguma coisa, acima de 15 mil, e não tem diploma superior. Gostaram da aula? Fácil, né? Está com dúvida? Volta à aula, repete. E fica aqui o meu abraço do professor Dileon Soares. Tchau!